O nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira. Agora é a hora do quadro Por Dentro dos Seus Direitos com o subcoordenador do PROCON aqui do nosso Rio Grande do Norte, doutor Márcio Leonardo. Você já pode mandar para cá a sua pergunta, a sua dúvida, através do nosso WhatsApp 988-775550. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Tem pergunta aqui já chegando. Vamos aqui para que a gente possa aí não deixar ninguém sem resposta, né? Doutor Márcio, tem um plano de TV há mais de 3 anos. Quero cancelar, mas quando ligo a resposta é que tenho que pagar R$400 ou esperar até março do próximo ano. O que devo fazer? Marcos, olha, cláusula de fidelidade com prazo de 4 anos é muito extenso, eu desconheço. Você quando tenta alterar um plano ou se desfiliar, encerrar um contrato, eventualmente a empresa tenta lhe empatar. Isso é uma pena, uma prática abusiva, não é permitido, mas acontece na telefonia, acontece por assinatura, acontece às vezes com o plano de saúde, a não ser quando você já é idoso, porque sendo idoso o plano de saúde quer que você saia de fato, né? Faz tudo para perder aquele cliente. Mas enfim, até quando você está dentro daquele prazo de 1 ano, Marcos, aquela cláusula de fidelização que ele obriga a permanecer contratado durante 1 ano, ela tem regras para serem seguidas. Ou seja, a cláusula de fidelização, ela exige, antes de tudo, uma contraprestação da empresa. Ou seja, olha, a sua assinatura custa R$200 por mês, mas dos primeiros 6 meses você vai pagar só 100, mas é obrigado a ficar 1 ano. Aí pode até acontecer, você ser obrigado a ficar 24 meses, certo? 2 anos. Ou então você receber um equipamento grátis, incomodato, tem que ter alguma contraprestação. Se o valor da mensalidade é R$100 por mês ou 200 por mês, você está pagando aquele valor, não teve nenhum benefício, a cláusula não se sustenta. Outra coisa é que a cláusula ela tem que ser explicada de forma clara e precisa ao consumidor antes da contratação. Então, antes de contratar, ele tem que saber que vai ficar tanto tempo, é obrigado a permanecer naquele contrato e o porquê disso. A terceira questão é que quando o motivo do pedido de cancelamento prematuro, quando você está, por exemplo, dentro de um período de 1 ano ou de 2 anos, se ele for fundamentado em má prestação do serviço, não existe, não permanece também a cláusula de fidelidade, ainda que fosse válida. Então, nesse caso do ouvinte, que já está há mais de 3 anos, eu vejo assim com maus olhos e com um pouco de estranheza essa exigência da empresa, certo? Se ele não conseguir resolver diretamente com a empresa, ele pode procurar o PROCON e na PROCON nós vamos solicitar o cancelamento desse contrato sem ônus para o consumidor. Doutor Márcio, eu queria saber o seguinte, fazem 13 anos que eu sou cliente do Agroamigo, nunca atrasei um mês. Agora fui boicotado, ou talvez bloqueado, alegaram que proprietário de terra deve o banco, está certo isso? Olha, Marcos, aí é uma questão muito técnica, certo? A primeira questão, em qualquer contrato de empréstimo ou financiamento, concessão de crédito, etc., a lei deixa bem claro que a única negociação que não pode ser recusada por um fornecedor de produto ou serviço é aquela que você paga à vista de dinheiro, em uma única parcela. Ninguém pega dinheiro emprestado para pagar à vista em uma única parcela no mesmo dia, certo? Se esse tipo de contratação, ela não poderia ser recusada. Mas essa que envolve a liberação de crédito, nenhuma pessoa física ou jurídica, instituição financeira, que só que pode emprestar no Brasil, ela é obrigada a conceder aquele crédito, ou seja, ela tem que querer. Você passa por cadastros, eles analisam uma série de situações, e deferem ou não seu pedido de crédito. Inclusive, na negativa, por uma questão legal também, a instituição não é obrigada a dizer qual foi o motivo da recusa. Algumas dizem, algumas não dizem. A questão do Agroamigo, do Crédito Amigo, elas são bem especiais, certo? Porque elas envolvem subvenções do governo federal, ou seja, o governo ele entra com dinheiro, ele banca uma parte. Muitas vezes você tem uns descontos quando você paga dentro do vencimento, há um bônus de adimplência quando você paga dentro daquele prazo que você era obrigado a pagar. Então esses bônus, eles são fomentados pelo governo federal, a mais das vezes, certo? Os juros são baixos porque o governo ele fomenta alguma coisa para com isso implementar a agricultura familiar ou as pequenas empresas, o pequeno negócio.
Então existem regras, e essas regras elas vão além dos limites básicos do direito do consumidor, certo? Então, o importante para esse ouvinte que fez a pergunta é descobrir qual foi o motivo, se tem a ver com o fato dele ser ou não proprietário de terra, se tem dívida com o governo federal, alguma questão tributária, etc. E, com isso aí, analisar se a legislação está sendo cumprida de fato. Se ele não receber da instituição, porque o direito à informação também é sagrado. Se ele não receber da instituição uma informação clara ou de que o satisfaça, ele pode procurar o PROCON, e através do PROCON nós tentamos entrar em contato com essa instituição financeira e descobrir ou tentar uma solução. Mas fique claro, a lei para a instituição, nesse ponto, ela é boa. Ela dá ao banco ou à financeira o direito de recusar seu pedido de crédito, a sua contratação, e sem a obrigação de explicar o porquê. Mas geralmente, até por uma questão de cordialidade, quando fazemos esses pedidos no PROCON, há alguma resposta positiva, nem que seja para explicar o motivo daquela negativa. Tem pergunta aqui chegando, 988-775550. Bom dia, Marcos. Meu nome é Josenildo, eu trabalho como mototaxista aqui na cidade de Caicó. Já tem mais de 5 anos que eu sou legalizado na Prefeitura Municipal. Minha moto é 2007. Agora minha moto só é velha no ano. Eu revisei ela todinha, botei 2 pneus novos, funciona tudo. Fui lá na tributação pegar um nada concha que eles exigem, né, para colocar o selo. Peguei o nada concha lá, como que eu não tenho débito no município, né? Quando eu cheguei lá no selo, tem o curso de mototaxista, já faz mais de 3 anos. Quando eu cheguei lá no selo, o rapaz lá pegou os papéis e disse: rapaz, infelizmente você tá tudo ok, tem curso, tem tudo, avará tudo. Paga o avará todo em dia, né? Que no INSS, quando você paga, já vai o dinheiro da prefeitura já vai descontado. Quando o rapaz pegou o documento da moto, disse que a moto já tinha mais de 10 anos, não colocava o selo, não. Eu digo, tá certo, fazer o quê, né? Queria tirar uma dúvida aí com o Dr. Márcio Leonardo, aí, que a minha moto só é velha no ano, ela é nova. Tudo novo eu coloquei nela, fiz uma revisão geral, coloquei tudo novo. Aí pronto, eu peguei uma corrida lá pra ilha no dia da feirinha, o fiscal, um rapaz com um saco de gelo pesado no bagageiro, o fiscal não queria deixar eu entrar não, eu digo, rapaz, eu tenho avará, ele disse, mas cadê o selo? Aí o saco era muito pesado, ele teve pena do cara, disse, não, então entra, essa vez você entra. Aí eu queria saber do Dr. Márcio Leonardo, eu queria tirar uma dúvida com ele aí, se eu tô errado, porque se a moto depois de 10 anos não fosse mais pra rodar, o Detran era pra dispensar o emplacamento, né? Eu vou enviar a foto da moto aí pra você, ok? E aí, doutor Márcio Leonardo? Olha, Marcos, do mesmo modo que uma moto com 10 anos pode estar perfeita no funcionamento, uma que foi comprada agora pode estar aí quebrada sem testar. Inclusive no PROCON tem muito desses casos. Olha, a questão do ouvinte, José Nildo, né? Não é questão do direito do consumidor. É uma questão do direito administrativo, passa até, não é direito tributário, são outras questões. O poder público, diferentemente de um fornecedor de autosserviço, ele atua de várias maneiras dentro do direito administrativo. Uma delas são os atos discricionários. O ato discricionário é quando o chefe executivo ou algum secretário, algum membro do poder executivo, do poder administrativo, toma uma decisão baseada em conveniência e oportunidade. Pode haver, de fato, eu desconheço, uma portaria da prefeitura, uma legislação que impeça a emissão desse documento para um veículo que tem mais de 10 anos de idade. Mas tem que estar em lei, né? Pronto, tem que estar na lei, tem que estar em regulamentação. Agora, isso pode ser contestado. Então, o que é que o ouvinte tem que fazer? Ele tem que procurar a Secretaria de Tributação, se for ela responsável, e apresentar uma reclamação administrativa, uma indagação, para que haja uma explicação do porquê que apresente a lei. Essa lei ela pode ser contestada, certo? Porque há casos e casos. O poder público ele tem um direito, exatamente, Marcos, como o tabelamento do preço, que permitiu um certo aumento, discutimos aqui na terça-feira passada, certo? Então, o poder público, a Prefeitura de Caicó, ela tem, dentro das suas capacidades administrativas, o direito de estabelecer essa regra. O administrado, certo, ele tem o direito de contestar, de reclamar, de dizer que está errado, que não aceita, que a moto dele tem 10 anos, mas está perfeita, e tem moto rodando aí com menos de 1 ano que não está perfeita. Certo? Então isso aí tem que ser contestado. O processo administrativo,
a reclamação, ela tem que ser respondida na mesma forma que foi apresentada, ou seja, ele pode chegar lá e indagar isso de boca, ele pode fazer por escrito. Por escrito, ele vai ser obrigado a receber, necessariamente tem que ter uma resposta por escrito. Essa documentação, se ele não ficar satisfeito com a resposta, se ele achar que está errado, pode servir de base até para manejar um processo judicial contra a prefeitura, se ele tiver esse interesse. Nós temos aqui em Caicó hoje o Juizado Especial da Fazenda Pública, onde você pode manejar esse tipo de ação, ele pode atuar com o advogado da confiança dele, em alguns casos, até sem um advogado. Nesse caso aí, que é uma questão que está muito longe da situação financeira. Então, para encerrar, não é direito do consumidor, mas não existe direito sem defesa. Qualquer situação no nosso país, que é um Estado democrático de direito, que você acha que está sendo prejudicado em seus direitos de forma ilegítima, certo? Ainda que por uma lei, porque se existe uma lei que lhe prejudique, você está sendo prejudicado dentro da legalidade. No entanto, um dos princípios basilares do direito administrativo é o princípio da moralidade. Ele é maior do que o da legalidade, ou seja, o que é moral, o que é certo, o que é justo, ele vale mais do que o que está escrito numa lei. Isso é princípio de direito, isso aí não é invenção. Então, o ouvinte ele tem que procurar, certo, a Secretaria de Tributação e fazer essa indagação por escrito. Ele pode estar procurando um advogado de sua confiança, porque se ele não fizer isso, se ele não reclamar do que acha que está errado, aquilo que acha que está errado vai se solidificar e ficar mais forte a cada dia, prejudicando ele e outros trabalhadores também. Então, não é direito do consumidor, mas qualquer direito ele tem defesa dentro do nosso país. Doutor Márcio, tocar aqui no assunto polêmico que as redes sociais têm sido invadidas nos últimos dias, né? Por algumas reclamações com relação a algumas festas que foram promovidas durante a última festa de Santana aqui em Caicó por alguns clubes da cidade, né? E interessante que esse assunto a gente debate aqui todos os anos antes da festa acontecer. Você já participa aqui, acho que há uns 3 a 4 anos do nosso programa, e todo ano o doutor Márcio Leonardo dedica um programa antes da festa de Santana para esse assunto. Ele explica detalhadamente o que você deve ou não fazer com relação, por exemplo, às festas privadas. E tivemos informações de que, por exemplo, rolhas caríssimas foram cobradas para poder entrar com a bebida, né? Mesas sendo vendidas dentro do ambiente por até R$200, né? E a pergunta que vem é essa: por que o consumidor, o cliente, ele tem tanto, eu não sei se é medo, não sei se, sei lá, indisposição de cobrar o seu direito, por exemplo, durante o momento em que está acontecendo o evento? Porque, apesar da revolta ser compreensiva, eu não sei se, por exemplo, depois do evento acontecer, se vai resolver alguma coisa. Tem que exigir o direito no momento em que ela acontece, né, doutor Márcio? Marcos, tem que lutar antes, durante e depois também pode. Eu, embora um pouco afastado da rede social, tive acesso a vários vídeos, né? Muitas pessoas me mostraram, inclusive alguns deles com as pessoas tentando discutir o assunto, e se fala inclusive em truculência de seguranças. Tem gente que tentou reclamar, tentou fazer valer seu direito e disse em rede social que teve medo de apanhar. Né, se fala em empurrões e coisas desse tipo, se faz um post numa rede social e aparece uma quantidade de pessoas que adorou a festa, que não foi muito boa, que não concorda com aquilo que estão reclamando, e outra quantidade enorme de pessoas para dizer dos problemas que aconteceram naquela festa. Em relação à atuação do PROCON, a única coisa que o PROCON não pode, de forma nenhuma, regulamentar, que o PROCON não pode discutir com quem faz uma festa, nesse caso aí seria o valor do ingresso. Se o dono da festa quiser cobrar R$1.000 de ingresso, aí vai quem quer, certo? Agora, tem muitas coisas, Marcos, que deixam as pessoas realmente chocadas. E são coisas que a pessoa se depara no momento da festa. Eu já falei, no entendimento, por exemplo, é que cada festa, no momento que você compra ali a entrada, o ingresso, já deveria, no mínimo, ter uma tabela de preço constando o valor que vai ser cobrado por cada item a ser vendido. Isso na portaria já. Na loja, na ótica, na boutique. Isso vale para qualquer festa. Não é festa de Santana, não, é qualquer festa. Para você saber no que você está se metendo. Né? O preço da rolha também já era para estar estabelecido. O ruim é qual o problema que acontece muito. Você compra 2 senhas por tantos reais para você e para sua namorada, para você e para sua esposa, ou você vai com um grupo de amigos. Então você prepara aquela noite,
às vezes vai, compra um uísque no supermercado e leva, e naquele momento você é flagranteado com aquela situação, que causa um certo transtorno, né? Um transtorno muito grave. Pessoas que disseram que estavam lá com o isoporzinho onde você coloca a cerveja, né? Que é um copo de isopor, que não podia entrar. Quem estava com um copo de água de coco não podia entrar. Algumas pessoas que já tinham entregado a senha foram guardar aquele item no carro e voltaram para a festa, isso 9h30, 10 da noite, 10h30, foram proibidos de entrar, só podia entrar na festa depois das 12h30 da manhã. Quem entra não pode mais sair. Eu usei esse termo aqui que parece forte, mas você é tratado como gado no curral, você tem um dono ali, você não pode fazer o que você quer. Isso para mim é um exercício muito irregular de direito. Agora me diz uma coisa, para deixar bem claro, por exemplo, como é que deve ser a postura de alguém que sente que o seu direito está sendo desrespeitado? Claro que ele não vai partir para agressão, ele não vai enfrentar, por exemplo, homens, segurança, com todo respeito, claro, eu sei que existem muitas seguranças que cumprem o seu papel com muita competência, mas não adianta entrar no embate. O que é que um cliente deve fazer no momento em que ele sente que o seu direito está sendo desrespeitado? A primeira coisa é tentar registrar que ele desrespeitar o direito, Marcos, como muitas pessoas fizeram. Muita gente tirou foto ali do cartaz onde estabelece o valor da rolha, porque o problema é que você paga aquela rolha e você não tem documento, você aluga aquela mesa por um valor até R$200, você não tem documento, né? Você vê, por exemplo, tem vídeos onde a pessoa fala que no final quebrou a mesa. Isso não é a forma correta de protestar. Ele perdeu o seu direito. Não, justamente, a forma correta é outra. É procurar o Poder Judiciário, procurar o PROCON. Olha, qual é o problema? Aqui e acolá vai aparecer alguma publicação na internet que diz que o PROCON não serve de nada. Aí, PROCON, como é que fica a festa? Mas não é assim que a gente movimenta o direito. Eu dei até um exemplo aqui, Marcos, na semana passada, onde ele disse que se eu achar que você olhou feio para mim, rapaz, Marcos ali na rádio olhou muito feio para mim. Eu acho que ele me desrespeitou, eu quero abrir um processo contra Marcos Dantas. Marcos, eu tenho que saber seu nome completo, sua identidade, seu CPF, sua profissão. Eu tenho que saber seu endereço completo. Eu tenho que saber se você é solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Eu tenho que saber seu telefone. Eu tenho que saber o seu endereço de e-mail. Isso está no Código de Processo Civil. É obrigatório que eu apresente essas informações quando eu tento manejar uma ação contra você. O processo administrativo, ele não é muito diferente. Agora, o PROCON, ele é um órgão de acolhimento. Às vezes, uma pessoa fez uma compra numa empresa, ela não tem nenhum dado daquela empresa, e nós tentamos localizar no PROCON, mas dá trabalho, às vezes não conseguimos. Então, você quer fazer uma reclamação, você tem que ter os dados daquela empresa, você tem que tentar, de alguma forma, trazer a prova daquilo que você está dizendo. No direito do consumidor, existe um princípio chamado inversão do ônus da prova. Então, lá no PROCON, o que o consumidor me diz, eu sou obrigado a considerar verdade. Eu não sou obrigado a exigir uma prova daquilo que ele está me dizendo. Mas lembre-se que o processo administrativo ele é conciliatório. Às vezes a empresa não quer conciliar. E a chance de resolver é partindo para a reclamação do processo judicial. E o órgão judicial ele vai exigir coisas de você, ele vai querer, embora também exista esse princípio da inversão do ônus da prova, ele não vai ser tão forte como é o PROCON, que é um órgão de acolhimento do consumidor. Então, você chegou na festa, você decidiu entrar, né? Porque o importante, Marcos, do direito à informação, era que na hora de comprar a senha, se você ficasse desagradado com o preço da mesa, com o preço da rolha, com o preço dos produtos que você vai dizer lá dentro, você já não compraria. Né? A questão é que muitas vezes o consumidor é flagranteado por uma situação que ele não pode fugir, né? Ele fica ali sem um jeito. Essas empresas, inclusive algumas delas, elas têm de toda forma não tem um dono. A festa não tem um dono. Você veja, uma coisa que não aconteceu esse ano, ainda bem que não aconteceu, mas houve festas aqui no passado, tanto em Carnaval como em Festa de Santana, que a delegacia de polícia estava lotada no dia seguinte, com centenas de furtos de celulares e outros problemas que aconteceram dentro da festa. Esse ano não aconteceu. Mas quem faz a festa é responsável por cada problema desse que acontece lá dentro. Cada problema, e eles tentam atuar de certa forma que você não sabe a quem recorrer. Isso dificulta muito, de fato. Então, quem busca ajuda tem que se ajudar também. Então, trazer a prova daquela afronta ao seu direito, né? Eu já deixei aqui várias vezes o meu entendimento sobre cobrança de rolha, sobre esse aluguel de mesa, sobre a área VIP e pista, sobre você entrar no estabelecimento e não poder sair. Tudo isso pode ser contestado administrativa e judicialmente. Agora, me ajude também. Traga o vídeo, traga a foto do cartaz,
traga a senha da festa, tenta identificar a empresa. Com isso tentamos trabalhar, mas se você não se ajudar inicialmente, nem o PROCON, nem o Poder Judiciário vai conseguir lhe ajudar. Esses vícios, essa história, por exemplo, de vai quem quer, não é assim. Eu já disse aqui várias vezes. Se quem quiser misturar água com que vende de tem que cumprir regras, certo? Por exemplo, às vezes você vê um comentário na internet onde alguém fala que alguém reclama da festa, alguém fala esse tipo de festa para quem tem dinheiro, vai quem pode. Esse não é o jeito de atuar. Nós vivemos num país já muito segregacionista e não devemos segregar mais ainda as pessoas por questão financeira, certo? Então, não é vai quem quer. Quem compra seu ingresso, ele está cobertado pela lei, certo? Está cobertado. Regras têm que ser seguidas. Agora, duas coisas. Não é achando ruim e outro na festa que a gente vai mudar nunca, porque isso aí gera um enriquecimento muito grande para quem organiza. Então, se ele só enriquece todo ano, ganhando muito dinheiro, qual a intenção que tem de mudar? Não tem para que mudar. Não é você chegando lá e quebrando uma mesa depois que pagou pelo aluguel que você vai conseguir uma melhoria. Você vai conseguir contestando, reclamando, abrindo a reclamação de forma oficial. Não é na internet. Ei, PROCON, faça alguma coisa. Não é bem assim. Existe, inclusive, canais de atendimento do PROCON pela internet. Mas quando você entra no canal desse, você vai ter que fornecer o CNPJ da empresa, o endereço da empresa, os dados que façam com que o PROCON tenha alguma condição de trabalhar. Tomás, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu agradeço, amigo. Tem que dar tempo para mandar um beijo, né? Completamos agora, no dia 28 de julho, 9 meses de namoro, certo? Faz 9 meses que Lia está me aturando. E eu digo sempre dizendo que me ama. Então, meu amor, beijos e abraços e cheiros para você. Um abraço forte para Lia. Teremos o prazer de conhecê-lo pessoalmente nessa festa Santana. Pessoa maravilhosa, viu? Ele é uma ótima pessoa. Um abraço forte.